Oi, tia. Oi, tudo bem? Tudo, tia, eu vou ficar com a câmera desligada de novo, tá? Por quê? Porque minha avó tá aqui do meu lado, praticamente dormindo. Oi, tia. Oi. Mas vai para outro Lá lugar então para no... você estudar. Você tem que estar com a É por câmera causa ativada. que... É por causa que lá no lugar onde eu assisto todas as aulas, tá muito calor. E aqui tá o ar-condicionado. Nossa, aqui tá Enten- chovendo, tá frio. Entendi. Tudo bem com vocês? Tudo. Sim. Bem, para quem está presente na aula, eu vou falar a sondagem, tá? Beatriz, 80%. Catarina, 80%. Tô falando das duas, tá? Ítalo, não está. João Pedro, 50%. Luísa, 100%, as duas. Maria Lúcia, 80% as duas. Maria Vitória, 80% as duas. Nicole, 80%. Só uma, porque a outra você não fez, tá? Muito pouquíssima gente fez a minha penúltima sondagem. Noemi não tá. Vitor Hugo também não está. Sondagem, Maria Vitória. Você está com 80% nas duas sondagens que eu passei. Vitória, 80% e 60%. Viu? Todo mundo entendeu? Ítalo que chegou por último. A sua nota das duas últimas sondagens é 60% cada uma. Tá? Vamos lá para a nossa aula? Eu não passei a atividade, né? A gente parou no tema de microscópio. Então, vamos falar de microscópio óptico. Pronto? Estão vendo meu compartilhamento de tela? Depois eu te mando pelo zap, Maria Vitória. Me lembra, tá? Na verdade, eu vou te mandar aqui. Abra um livro de vocês. Qual página, tia? Página 13. Maria Vitória, depois olha lá no bate-papo que eu te mandei. Respondi sua pergunta. Microscópio óptico. Ele é chamado de microscópio de luz também, tá, meninos? Ele é um microscópio que tem em laboratório que a gente consegue visualizar as coisas, porque ele apresenta uma ou mais lentes de contato e ele vai utilizar a luz para observar os materiais. Então, quanto mais finos for esses materiais, melhor a absorção, pois a luz ela consegue atravessar os materiais analisados. Então, para observar, né, nesse tipo de microscópio, as amostras elas são colocadas em uma lâmina, tá? Que a gente chama de placa de Petri, por exemplo, que é essa laminazinha aqui, tá vendo? Ela permite, então, essa lâmina é uma estrutura de vidro fina, que ela permite você posicionar a amostra e ela permite que a luz atravesse essa amostra e o microscópio transmite a imagem do que está sendo demonstrado ali, tá bom? Então, o microscópio óptico, ele permite ver imagens amplificadas em até 1.500 vezes. Então, esse foi o tipo de microscópio que está relacionado ao início do desenvolvimento dos estudos das células. Para diversos casos, são utilizados esses corantes para facilitar essa observação, tá? De estruturas transparentes ou até mesmo pouco visíveis.
Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma demonstração de células em cima dessa lâmina placa de Petri, tá bom? Essas células são células que mostram de uma glândula salivar, tá? Da saliva. Daí a gente tem os microscópio eletrônico, que é aquele que foi inventado em 1930. Ele amplia também as informações obtidas através do microscópio óptico em até 100 mil vezes. Ele também difere do óptico por diferentes fatores. Ele é maior que o óptico. Ele não utiliza luz, mas ele tem um outro sinal para visualizar a amostra. Ele gera apenas as imagens de computadores que são colorizadas artificialmente. E ele exige que a amostra, quando ela é analisada, ela seja tratada. Então, é possível fazer essa observação de organismos vivos. Existem, meninos, diferentes tipos de microscópio eletrônico. Tem o de transmissão, que é o de imagem plana, tem o de varredura e tem o de imagem tridimensional, que é aquele que vai apresentar as 3 dimensões em largura, comprimento e altura, tá? Aqui é um exemplo de um microscópio eletrônico, tá vendo? Tamanhozão? É tudo isso daí. Aqui é uma imagem da mitocôndria, tá? É uma organela que está presente na célula eucariótica. Aí, para vocês terem uma ideia. A organização dos seres vivos, né? Então, os seres vivos, eles compõem diversos organismos, né? Que se diferenciam, que tem grau de complexidade. Então, a organização no nível microscópio dos seres vivos e no sentido macroscópico, que é a partir da célula, então o DNA, as organelas e algumas substâncias são reunidas, que é o que vai formar uma célula. Essa estrutura ela é mais complexa e nos seres unicelulares é o maior nível de organização. Já nos seres pluricelulares, que é os seres que têm mais de uma célula, elas podem se agrupar, formar um aglomerado ou se especializar em uma única função, como contrair. Então, essas células já são especializadas de se unir formando os tecidos. Então, no homem, no ser humano, por exemplo, há o tecido muscular, composto de células contráteis, que formam os músculos, tecido ósseo, que é o dotado de células e substâncias que é produzidos para dar resistência e flexibilidade aos ossos, tá? E aí a gente tem, várias outras células. Nos seres pluricelulares, há um complexo mais variado, porque a gente tem vários tecidos que vão se unir para formar o órgão. Por exemplo, o pulmão, ele é um órgão formado por um conjunto de tecido que dá características a todas as suas funções, tá bom? Para realizar as trocas gasosas. Então, vários órgãos vão compor um sistema, que é um nível de organização que vai reunir todas as estruturas do corpo de uma forma integrada. Então, o ser humano, ele tem um sistema respiratório. O sistema respiratório vai incluir nariz, faringe, laringe, traqueia e pulmão. É um conjunto que vai atuar na captação e liberação dos gases. Tá vendo? Pulmão direito, pulmão esquerdo e diafragma. O conjunto, né, dos sistemas que vai formar o organismo, então uma pessoa, ela é um organismo, ela apresenta vários sistemas que agem de forma coordenada e sustenta a vida. Alguma pergunta? Então, como que está organizado? Então, no ser pluricelular, como que se organiza ele, né? Ele tem componentes celulares, que é a célula, que forma o tecido, que forma o órgão, que forma o sistema, que vai formar o organismo. Tá com cara que vai vir uma chuva, gente. Funções corpóreas dos seres vivos. E agora a gente vai falar de tudo aquilo que o nosso corpo realiza. Oi. Aqui em casa já tá chovendo. Aqui ainda não. Como, por exemplo,
respirar, digerir, excretar. Então, a gente vai ver que os órgãos, eles têm sistemas específicos e funções específicas para realizarem. Vamos começar pela digestão. A digestão é o processo no qual a gente vai dividir o alimento em partes menores através da mastigação, né? Para ele ser melhor aproveitado. Então, essas partes que são divididas são os nossos nutrientes, que são utilizados no corpo por diversas funções. Por diversas funções. Então, vamos lá. Como liberar, por exemplo, energia para produzir substâncias. Então, quando uma pessoa ela come um pedaço de bife, ela ingere muitas proteínas. Então, o corpo ele não consegue absorver tudo diretamente. Então, elas são digeridas em partes menores, que podem ser utilizadas na formação de novas proteínas necessárias pelo organismo. Alguns animais, como as esponjas, a digestão ela é intracelular, que ela ocorre dentro da célula. Em outros, como o ser humano, ela é extracelular, que é quando ela ocorre fora da célula. Nesse caso, elas vão liberar substâncias que vão agir nos alimentos, digerir os alimentos, para depois absorver esses nutrientes. Então, olha para vocês verem, aqui está uma célula representativa, aqui está a digestão, e é assim que vai funcionar, tá? Então, o mecanismo da digestão dos animais, ele vai envolver aos poucos componentes ou diversos órgãos para realizar o sistema de digestão. Então, a gente vai ter o esôfago, o fígado, o estômago, os intestinos, né? Intestino grosso, intestino delgado e o reto. Perguntas? É mais entender mesmo, né? Já a respiração, ela pode se referir a dois processos, que é a liberação de energia dentro da célula ou troca de gases de um ser vivo com o ambiente. Esse processo aí é utilizado pela célula, é denominado de respiração celular. E ela vai acontecer, gente, independentemente dos órgãos ou dos sistemas que compõem ela. Então, as células eucarióticas, ela ocorre na mitocôndria. Vamos lá. Peraí. Aqui. Aqui. A troca, então, desses gases com o ambiente, ela é feita de diversa maneira. Como que a gente troca os gases que nós precisamos absorver e os que precisamos eliminar com o meio ambiente? Através do processo de respiração. Então, alguns animais, como a minhoca, essa troca gasosa ela vai acontecer entre as células e o ambiente. Então, elas têm um sistema respiratório, que é um conjunto de órgãos envolvidos nessa troca de gases. Em geral, esse sistema vai permitir, né, de forma mais eficiente, que os gases que é capaz de atender um maior número de células, que está relacionado também ao tamanho de muitos animais que o representa, por exemplo, a respiração dos seres humanos, vai envolver os pulmões e também outros órgãos, tá? A minhoca é um caso específico em relação aos outros seres vivos. A excreção é o metabolismo celular que vai produzir as excretas, que é todo aquele material que o meu organismo ele não necessita mais. Tudo aquilo que foi acumulado, que pode intoxicar o organismo. Por isso, todo ser vivo ele vai precisar de livrar desse tipo de material. Alguns animais, como as águas-vivas, elas liberam essas excretas diretamente no ambiente. As excretas, então, outros, por exemplo, têm sistemas mais especializados, vão liberar esses materiais. Nos seres humanos, as excretas são liberadas junto à urina, por isso nós temos o sistema envolvido nesse processo, que é denominado de sistema urinário, tá? Então, a gente tem o rim, a uretra, a bexiga, tá? O uréter, no caso aqui é uma imagem masculina, né? E o uréter. A circulação
É onde vai produzir o sangue circulando, ele tem oxigênio suficiente para fazer com que os nossos órgãos funcionem de maneira adequada. Então, ele vai produzir materiais que vai precisar ser transportado. Então, esse transporte, ele acontece na célula e ele vai envolver o sistema especializado. Então, vai tratar de um processo lento que acontece em organismos com tamanho reduzido. E quando existem animais de grande porte, esse processo ele já tem uma diferença, né, de como ele vai chegar em todas as células. Então, animais que costumam apresentar um sistema circulatório especializado no transporte das substâncias. E a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, cada sistema circulatório tem um fluido, que é a substância que é transportada. Esse fluido ele é conduzido dentro dos vasos sanguíneos, que é a estrutura que vai funcionar como canal. Então, ele pode se espalhar pela célula e espaços internos do corpo. O tipo de sistema circulatório em que o fluido circula dentro desses vasos, ele acontece nos seres humanos, é chamado de sistema circulatório fechado. Quer dizer que o fluido ele vai se espalhando para o interior do organismo, como acontece entre os insetos e entre outros animais, e isso é denominado de sistema circulatório aberto, ele tem uma hemolinfa como fluido, tá bom? Aqui tem um exemplo para vocês verem como funciona. Sistema circulatório fechado, tá? E o sistema circulatório aberto. No ser humano, o sistema circulatório é chamado de sistema cardiovascular. O fluido que envolve o sangue, ele é composto por esse líquido que fica em diversas... como que fala, meninos? Em diversas substâncias ou gases também, nutrientes. Então, aquilo que o nosso corpo precisa, o sangue vai transportar para esses órgãos para que eles funcionem bem. Aquilo que não precisar vai ser excretado pelo nosso corpo, tá? No ser humano, as excretas elas vão acontecer por meio da urina e das fezes, tá bom? Perguntas? Sim, não? Aí a gente entendeu o sistema circulatório, o sistema cardiovascular. Agora a gente vai falar da reprodução. Então, todo ser vivo ele vai se reproduzir, ele vai gerar descendente. O seu descendente vai herdar dele o DNA. Vocês lembram que o DNA é o que está lá dentro da célula? Então, meninos, em algumas espécies, esses seres vivos, que é o único indivíduo, ele vai poder gerar descendentes, enquanto que outras são necessários de 2 indivíduos para que isso aconteça. Os animais, eles possuem células e estruturas específicas para a reprodução. E aí, no caso, os gametas, que são células reprodutivas, que vai carregar parte do DNA do indivíduo. Então, durante a fecundação, quando o gameta feminino vai se unir com o gameta masculino, ele vai formar uma célula com quantidade total de DNA padrão, né? Que existe em todos os seres vivos envolvidos. Após essas divisões celulares, vai se desenvolver, então, o descendente. Nos seres humanos, essas estruturas envolvidas, como a reprodução, vai constituir o sistema genital, que é diferente entre o homem e as mulheres, tá bom? Figurinha A, então, a gente tem aqui uma tuba uterina, onde vai ocorrer a fecundação. O ovário, que é o que produz os gametas, o útero, que é o local onde o embrião vai se desenvolver, e aqui a vagina é o canal onde acontece o desenvolvimento. Aqui na figurinha B, a gente tem a uretra, que é o canal comum do sistema urinário genital. Aqui, ó, é o sistema genital masculino, né? E aqui a gente tem o ducto genital, para onde os gametas vão se deslocar até o pênis, o testículo, que vai produzir esses gametas. Então, aí está o sistema reprodutor masculino e feminino. Quando a gente fala de coordenação, os seres vivos eles vão se interagir e reagir ao meio ambiente através dos estímulos recebidos, tá?
Então, os animais eles vão apresentar estruturas bem específicas de captar esses estímulos. Todos os estímulos que a gente capta, os movimentos que a gente realiza, a gente só permite fazer isso através do sistema nervoso. O sistema nervoso a gente vai ver mais específico no próximo capítulo, mas ele é responsável por transmitir no nosso corpo sinapses, que é os estímulos que faz com que nós nos movimentamos, que os nossos órgãos funcionem de maneira correta e adequada, tá bom? Então, na locomoção, os animais que eles são sésseis. Sésseis são aqueles que vivem fixos num determinado local, que é o que a gente chama de substrato. Ou eles são de vida livre. Então, entre os animais de vida livre, há diversas formas de locomoção, né? Então, muitos vão apresentar estruturas relacionadas a essa ação, como caudas, pernas, asas, nadadeiras. A maioria vão apresentar tecidos, órgãos especializados para locomoção. Já o homem, no ser humano, diversos ossos e músculos se relacionam à locomoção, além de outras funções. Então, os músculos é o sistema que compõe o sistema muscular, e enquanto os ossos, o sistema esquelético. Perguntas? Dúvidas? Não? Vocês não estão falando nada? Tá todo mundo entendendo o que eu estou explicando? É que nós já estudou, né, tia? Só relembrando, né? Então, a representação dos seres vivos. Por meio, né, de desenhos, ilustrações ou modelos animados, entre outras formas, né? Então, tudo isso é fundamental para a ciência representar o ser vivo. A partir dessas representações é que se destaca os detalhes das estruturas que caracteriza cada espécie. Espécie, quando eu falo de grupo, categoria de organismos, de animais, de vegetais, depende, tá? Aí a gente pode ter diversos pesquisadores que contribuem para a ciência, para que a gente entenda como isso funciona. Então, a importância de utilizar essa ferramenta de demonstração dentro dos laboratórios de pesquisa é que faz com que nós entendamos como que funciona tudo à nossa volta. Então, o livro de vocês fala até da ilustração científica. Olha só. Ela é muito aplicada no estudo das plantas. Em geral, é representado como o ramo da planta, com folhas e flores, mostrando diferentes vistas e estágios de desenvolvimento. Então, em um botão da flor totalmente aberto, normalmente também são representados frutos, detalhes da estrutura da flor em corte. Essas informações são úteis para identificar alguma planta a partir de suas características, tá? E aí aqui o livro traz algumas representações para vocês darem uma olhada, tá vendo? Muito legal até. Muito importante. A representação dos órgãos e dos sistemas, né? Os primeiros estudos do corpo humano foram feitos a partir de cadáveres mesmo. Então foi feito em uma época, meninos, que nem microscópio existia. Bem lá na antiguidade, onde que estudar cadáver era um crime. Era um crime muito grande. Então, os primeiros estudos foram feitos através disso. Na área do conhecimento, que é o que vai estudar o corpo humano em si, é a área que a gente fala de anatomia. Tá? Anatomia. Inclusive, eu vou só dar uma olhada até onde a gente vai, para a gente não ficar com conteúdo cortado. É a área da anatomia. A anatomia, ela tem diversas aplicações. Ela é a parte da ciência que vai estudar todos os seres vivos em todos os seus mínimos detalhes, para a gente compreender melhor como que é o desenvolvimento no ser humano. Atualmente, existem várias maneiras de se observar essas estruturas do corpo humano, né? Tanto do homem como dos animais. E analisar também o funcionamento sem realizar corte. É o caso, por exemplo, dos exames de raio-x, ultrassonografia
e ressonância magnética. Então, esse estudo dos anatômicos, ele é possível representar com precisão os órgãos, os sistemas do corpo, como eles podem parecer isolados ou em conjunto. A representação disso também permite ver os órgãos e seus componentes, relacioná-los aos seus processos, tá bom? E aí, gente, a gente tem aí, por exemplo, a representação de todos os sistemas disso tudo em uma única imagem, para que a gente possa ter uma maior noção de estrutura do corpo humano e também relacionar cada função, tá bom? Então, meninos, por hoje nós vamos ficar aqui. Eu quero que vocês façam essa tarefinha aqui da página 17, tá? Perguntas? Senhora. Perguntas, dúvidas? Então, Não, tia, essa matéria é muito fácil. e ela é muito boa de estudar. Ô, tia, Mais ou menos. Ô, tia, no terceiro, no quarto e no quinto nós estudamos isso daí. Oi? Página 27, falei 17, a página 27 a tarefa, tá? Então, meninos, amanhã a gente tem aula, tá? De geografia. Por hoje a gente fica por aqui, tá bom? Tia, Tá, tarefa, tchau. página 27 ou 17? É 27, falei errado. Só 27. Tchau. Tchau, fiquem com Deus, até amanhã. Até amanhã.